Boa noite, tudo bem? Vamos começar a live número 20. Estou muito feliz, é uma conquista conseguir fazer tantas lives assim, com tanta gente topando conversar comigo. É muito legal isso, é uma experiência e tanto. Positividade. Opa! Oi, querida. Tô escrevendo uma coisa aqui para ficar já. Pronto. Vou publicar aqui. Para ficar aqui fixado, que assim as pessoas entram e sabem com quem que eu tô conversando. Lígia, se aparecer aí a chamadinha, deve aparecer uma chamadinha aí você pede para entrar comigo em vídeo. Aí eu já te aceito, a gente já começa a testar. Alguém pode me dar um feedback a respeito do som? Você tá escutando? Fernando tá escutando? Deixa eu ver, Lígia, se eu consigo te chamar. Ah, tá aqui, ó. Vou te chamar. Vamos fazer. Aceita aí, Lígia. Vamos lá? Muito bem. Aí, tem que virar o celular aqui, Aí, né? vira. Ontem aconteceu a mesma coisa. Eu ia conversar com Tá, o padre entrou assim. Aí eu falei, padre, precisa virar. Boa noite, Diego. Padre, vira o celular. tudo bem. Tudo bem com você? A gente vai se ajeitando, tudo Vai. jóia. Por isso, esses 5 minutinhos, a gente vai testando o som, né? A gente vai se ajeitando Sim, aqui para aparecer a camiseta. Ontem estava muito frio e eu não consegui tirar o blusão. Oi, Diego, boa noite, tudo bem? Vamos sentando por aí, acertando a- as nossas menos sim. imagens aqui. Em Deixa eu arrumar breve. aqui que tava deitado. É. Acontece. Aí, agora Olha, sim. as lives acontecem de tudo. Saudade de você, quanto tempo, né? Eu te acompanho. Eu e o Fred, a gente acompanha muito você, assim, vê. Tem umas coisas que eu quero te perguntar aqui que eu tô super curiosa, mas a gente vai esperar Que mais um legal. pouquinho. Aí quando eu comecei a Ah, que fazer bacana. quando eu comecei a fazer essa série de lives assim, eu peguei uma lista e comecei a anotar. Aí o povo fala assim: será que a pessoa topa? Eu falei: ah, topa, né? A maioria tá Opa, topando. claro. Hoje eu já fechei mais Que dois, legal. um da semana que vem e um da outra semana. A pessoa falou assim: você vai Que correr esse legal. risco de conversar comigo? Falei: vou. Ah, Oi, Elisa, hoje você entrou, né? Que bom. Tem que gente que bacana, Isabel. tinha gente, como eu precisei criar um perfil comercial, porque o que aconteceu? Eu estava Aham. conversando com uma pessoa, ela começou a mostrar umas coisas. Aí o Instagram começou a derrubar a gente. E depois eu fui saber Ah, que, tipo, comércio, né? Camila, oi. A gente não pode ficar comercializando no perfil normal. Aí Maria Paula, pessoal. Ah, sim. pessoal. Aí Maria Paula me ajudou a fazer esse perfil comercial, ele tá como comercial, e aí não caiu mais. Então eu acho que deu certo, Olha. né? E aí nesse Eu acho que é canal, bacana manter os dois. porque aí nesse canal eu fico só com o coach, com as postagens de coach e tal. E lá no meu Isabel Bossi, as fotos que a gente faz, e coisa, e festa, né? E Uhum. Sim, comemorações e sim. tudo mais. Eu acho que ficou mais legal assim. Olha, Ah, nós que já estamos com um bacana. público aqui, eu já vou começar a falar algumas coisas para a gente não perder tempo, porque ontem eu fico sempre esperando dar 8h05, né? Você sabe que o Instagram derruba em 1 hora, né? Então ele vai derrubar a gente 5 para as Sim. 9. Então eu já vou Ah, começar e a gente já começa. Se tiver gente que entra aí que é seu conhecido, você já pode ir interagindo aí, tá bom? tá.
Fafá aí, querido, tudo bem? Pessoal da DIN. Boa Que noite, legal, muito legal. boa noite. Boa Eu noite, sou pessoal. Isabel Bossi, eu trabalho com coaching de positividade, né? Então, assim, olha a minha camiseta, é proibido pensar negativo. Só que não é só pensar, pensar positivo, só ficar pensando positivo. É fazer ações positivas e pensar positivo para que a gente possa dar uma virada no jogo, né? Não só agora nesse tempo de pandemia. Mas eu acho que isso aqui tem que ser uma missão de vida, né? A gente está Hum, fazendo coisa boa, pensar que isso vai dar um fruto melhor. Esse espaço eu hum. apelidei de conversando com a coach, porque o que acontece? Eu terminava os processos com os meus coaches e aí são 10 sessões. Termina a sessão, todo mundo fica assim, mas acabou? A gente não vai conversar mais? A gente não vai se ver mais? Era uma choradeira. Aí eu criei um sistema de poder atender todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente ia para o Zoom, Uhum. a gente ia para uma praça aqui perto, no Jardim Riso, fazia em grupos, fazia coaching em grupo. Depois a gente voltou para o Zoom de novo. Depois eu passei a fazer presencial, alguém me cedeu um espaço e eu passei a fazer presencial nesse espaço que foi em janeiro e fevereiro. Aí, quando março aconteceu a quarentena, e eu arrisquei trazer esse projeto aqui para o Instagram, né? Porque eu falei, eu trouxe uma sessão de coach para o Instagram, e as pessoas, será que sabem o que é, o que não é? Só que daí eu peguei, como você bem falou hoje nas suas propagandas aí, né, que eu estava acompanhando, eu estou convidando pessoas de diversas atuações para conversar sobre o mesmo tema. Boa noite, Regina. Conversar sobre o mesmo tema, porque como todo mundo está passando pela mesma coisa, como que cada um está passando por isso, né? E o legal disso é que a Uhum. gente experiência, a gente vê possibilidades de enfrentamento, a gente promove um grupo de conversa, porque apesar de só nós duas estarmos falando aqui, as falas vão subindo aqui, isso é muito legal, né? As pessoas interagem com a gente, Sim. as pessoas estão fazendo parte de um grupo e estão aprendendo coisa nova. Eu vou falar para você que, olha, hoje é a 20ª live que eu estou fazendo. O que eu já aprendi, Olha, eu aprendi muito. Primeiro, porque eu vou dar uma olhada no perfil de vocês para eu não dar muita bola fora aqui, né? E piada. depois a gente aprende com a própria pessoa, né? É uma troca. Então, Sim, isso é muito legal, sim. né? E todo mundo sabe que eu trabalho com organização e eu gosto muito da organização pessoal e o coaching fala muito disso, né? É uma coisa. Quando a gente consegue organizar um mínimo da nossa vida, as coisas começam a fluir bem e aí a gente parte para o princípio de pensar positivo e fazer ações positivas. Bom, gente, hoje eu vou Hum. conversar com a Lígia Bento. A gente é conhecida de muitos anos, mas faz muitos anos também que a gente não se vê. Eu acompanho o trabalho dela pelas redes sociais e eu vou ler aqui uma coisa que eu achei dela agora à tarde, que eu achei show de bola, e eu vou ler, tá bom, Lígia? Graduada em Pode ler. Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, artista circense há mais de 15 anos, trabalhando na área cultural, viajou pelo estado de São Paulo interior, ministrando oficina de circo em Sescs, CELS, teatros, museus, escolas e empresas. Possui ampla experiência na área cultural. Como arte educadora, atuou em projetos sociais nas periferias de São Paulo por mais de 10 anos, nos projetos do Clube Escola da Prefeitura e Fábrica de Cultura do Governo do Estado. Fundou a empresa Bento Produtora, eu acho que isso aí é bem novo, né? Realizando a elaboração Isso, de é bem projetos, recente. produção cultural e gestão de eventos. A produtora atua nas linguagens artística de circo, música, teatro e atividades direcionadas ao público infantil. Espetáculos, oficinas, vivências, show, intervenções, contação de história, mágica e circo. São algumas das atividades. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. Lígia, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Agora fica com você. Conta pra gente essa trajetória legal. Conta. Ai, Má! Oi, Má! Conta pra gente essa trajetória sua e como é que você veio, porque, né, fazer tantas coisas assim, conta pra gente. Super bem-vinda.
Obrigada, Isabel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei super lisonjeada, que eu estou observando faz muito tempo aí a sua trajetória como coach. Vi a live do Marcelo, adorei. Muito ricos aprendizados mesmo. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Acho que esses espaços são de extrema relevância, né, para a gente trocar, para a gente estar falando. Eu, uma produtora pequena como a minha, não tenho espaço na Rede Globo para falar, né? Então a gente tem que dar a mão para o outro, né? Então, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos, obrigada pela presença aí, todo mundo que está participando da live. Como que eu comecei, né? Bom, eu vim de uma casa que sempre teve muito estímulo, assim, de arte, de livro, de cultura. Então, quando eu começo a pensar assim, eu trabalho recente, né? Para mim, acho que a arte é um processo de formação desde bebê, né? Você está ali pintando com lápis de cor, você está brincando com alguma coisa assim. Para mim, eu já vejo que aí já começa a sua formação, né? Então, desde pequeno, meu irmão sempre desenhou, autodidata, então eu e ele desenhava juntos. Meu pai, amante dos livros, em casa tinha aquelas estantes cheias de livros de tudo quanto é assunto. Meu pai lia diariamente, então ele lia jornal, e ele sempre cobrava isso da gente, vai ler, vai ler. Aham. Então, eu vim de uma casa que tinha muito esse prestígio da leitura, né? A minha irmã é professora, formada em letras, é meu braço direito aí na Bento também, que ela faz a revisão dos projetos, ajuda a elaborar os projetos. Quando, às vezes, concilia de ter dois eventos juntos, né? Ela vai para um local, eu vou para o outro. Tá. E tem o meu cunhado também, que é fotógrafo, né? Aí também ele atua com a gente, somos em três, né? Aham. Então, eu vim de uma casa assim que sempre incentivou muito a leitura. Então, meu pai ia na banca de jornal comprar livro, ele sempre vinha com. Tinha aquelas enciclopédias, né, que você ia Sim. fazendo volume, volume um, volume 2. Então, eu tenho várias de arte. Meu pai vinha com jornal, trouxe a do Picasso, trouxe a do Leonardo da Vinci. Eu lembro disso, tenho muito forte essa memória, assim. Aham. E ele trazia. Desde pequena, assim. Lembro da minha mãe também assistindo TV Cultura, ela assistia o Mazzaropi, super fã do Mazzaropi, então Aham. minha casa era uma casa que apreciava muito filmes, né? Enfim, eu acho que vim de uma família nesse sentido muito privilegiada, assim, com os estudos, né? E sou fruto também de projeto social, né? Eu comecei minha formação fazendo oficina de teatro, comecei no teatro, aquelas oficinas gratuitas da prefeitura, Tá. e aí vi que não era muito a minha de atuar, morria de vergonha. Aí fui fazer curso de circo. No teatro eu conheci um amigo, o Elvis, que foi um parceiro de trabalho, até hoje um parceiro de trabalho. A gente fez uma companhia juntos e fazia eventos, né, festa infantil. Tá. E comecei com ele fazendo essa escola de circo. Da escola de circo, era curso livre, né? Eu descobri que tinha o Cefac, que foi onde eu fiz o curso profissionalizante, né? Não concluí, não deu continuidade, né? E fui para esse curso. Um professor meu falou: olha, eu acho que você devia fazer escola, se você gosta e tal. E Marcos Pavanelli, que foi um mestre aí de circo, e fui procurar essa escola. Na Vila Madalena, onde é o galpão do circo, tinha um curso chamado Cefac, que era um centro de formação em arte circense. Então, você tinha aula como se fosse uma faculdade, né? Tinha aula todos os dias, das 8 às 2 da tarde, e várias modalidades. Então, você tinha acrobacia, fazia aéreos, malabares, dança. Tinha aula de história do circo, um curso maravilhoso. Nossa, que bacana. E incrível, incrível. Tínhamos aula de biomecânica, de nutrição, básico, assim, a gente tinha essas aulas também. Aí comecei a fazer o curso, fiz curso de iluminação cênica também na época do teatro, então trabalhei bem novinha em vários teatros aí de São Paulo, mas não segui porque eu estava fazendo o curso de iluminação, terminei o curso e fazia já a escola de circo. Então eu ficava ali, né? Um pé no teatro, um pé no circo, né? E aí eu faltava as aulas de circo para poder trabalhar como iluminadora, porque eu já tinha o curso, então
era o que pagava minhas contas, né? E tomava Certo. bronca na escola de circo, você não pode faltar e tal. Não, mas eu tenho que pagar as contas. Então, eu sempre ficava nessa... minha vida profissional sempre foi essa coisa de duas coisas, assim, uma puxa pra lá, outra puxa pra cá, até hoje, assim. E aí eu fiz a escola de circo e logo comecei já a trabalhar com eventos desde os 13 anos de idade, desde esse curso livre que eu fiz no começo. Eu já saí trabalhando, fazendo perna de pau em porta de loja, fazia Ah, eventos com o querido Elvis, que está aí também, aham, meu parceiro de trabalho. Então, nós fazíamos evento, lojas Marabras, essas lojas de imóveis, né, na porta de loja, festa sei. infantil. Aham, Comecei muito novinha, com 15 anos. E aí já fui me enveredando para o ramo dos eventos desde nova, né, desde os 13 anos. Aí, com minha formação, eu fui aperfeiçoando, aí fui buscando outros caminhos, que não só fazer festa infantil, né? Comecei a fazer evento para empresa, e foi ampliando, né, os caminhos. E terminei a escola, fiz a escola de circo e também comecei a fazer o cursinho, porque eu falei, eu quero fazer faculdade, tudo junto, né? ah, Quero fazer a faculdade. Meu pai cobrava, né? Falava, filha, circo não dá dinheiro, filha, pelo amor de Deus. Artista no Brasil. E mal sabia ele que eu queria fazer ou faculdade de música ou artes plásticas. ai, meu Deus. Quando eu comecei a fazer o cursinho, eu falei, pai, eu quero decidir, tenho duas opções, eu quero música ou artes plásticas. Ele, minha Nossa Senhora, não acreditou fudido, desculpa. Ele, filho, artista, não, pelo amor de Deus, vai procurar outra coisa e tal. E eram as minhas primeiras opções, né? E eu tinha aquela preocupação, né? Pô, já fiz a escola de circo, é instável viver de evento, será que eu busco uma segunda opção? E aí a terceira opção era a sociologia. E aí eu não passei na prova da Unesp de artes plásticas, né? Fiz mais um ano de cursinho e aí passei em sociologia. E nisso eu já comecei a trabalhar no Clube Escola, que foi meu primeiro emprego como professora de circo, assim, CLT, bem remunerada. Dei aula em muitas academias, escola de circo mesmo, né? Mas era Ah, estagiária. No Clube Escola, acho que 2000 faz uns 20 anos, uns 10 anos. 10, 13 anos. 13 anos foi o meu primeiro emprego CLT mesmo, que eu certo. dava aula de segunda a sexta, né? E éramos em 3 professores. Muitos alunos meus hoje viraram professores, muitos estão fora do país, que é uma gratidão enorme, assim, é uma recompensa que não tem preço você ver o quanto de aluno que trabalhou comigo no último emprego que eu tive na Fábrica de Cultura, que foi parceiro de trabalho e foi aluno meu. Então, assim, você chegar lá na frente e ver toda essa história e estar compartilhando o local de trabalho e ver a pessoa seguir carreira e estar trabalhando no circo, foi muito gratificante, foi um projeto que eu aprendi muitas coisas, assim, uma lição de vida mesmo. Aham. E, e aí eu trabalhei no Clube Escola por 5 anos, que eram as lonas de circo da prefeitura que tinham nos parques, né? Então tinha no Parque da Moca, tinha no Jardim São Paulo. Aí fiquei por 5 anos, saí, aí fiquei trabalhando em academia de circo, dando aula de circo, e entrei no Fábricas de Cultura, que foi meu último emprego antes da produtora, e fiquei mais 5 anos. E aí comecei a trabalhar mais nos extremos mesmo da periferia de São Paulo, e para mim foi onde eu consegui enxergar a junção da sociologia com o circo, porque enquanto eu fazia a faculdade de sociologia, eu pensava assim, não tem nada a ver, Ah, circo, sociologia, não tem nada, gente, por que eu estou fazendo essa faculdade? Mas eu amo a aham. faculdade que eu fiz, mas eu não via, né, encaixando ali, falava, nossa, vai fazer o quê com o circo? Meus professores, não, vai falar de arte, você tem que falar de arte. Enfim, terminei a faculdade e lá eu tinha muita autonomia na sala, né, então eu conseguia debater os assuntos com os alunos, eu podia Ah, dar aula criar em sala, então não tinha. Você tem que ensinar circo. Como eu vou ensinar o circo? Com livro ou não? tá. Então, sempre na cabeça deles assim, ó. Antes de fazer circo, a gente vai aprender a ler. Ai, que Então, bacana. eu tinha alunos semi-analfabeto, tinha aluno que não sabia escrever com 10 anos.
E dentro dos equipamentos da Fábrica de Cultura, não sei se você conhece, se você já visitou alguma, Não. é um equipamento incrível, é um projeto do governo do estado, que ele tem diversos cursos de arte gratuitos para a população. Você só entra com RG, comprovante de residência, balé, street, grafite, música, circo, 1000 linguagens, é muito bacana. E tem 5 equipamentos nas regiões periféricas, bem afastado mesmo, a que eu trabalhei em São Mateus. Certo. Então, todo o final de era semestral o curso, né? Todo final de semestre eu desenvolvi um tema com eles. Então, eu fiz pessoas invisíveis, fiz mãe solo, fiz sobre racismo. Então, a prioridade era a gente discutir antes de subir no trapézio. Então, eu tinha sempre essa preocupação com eles, assim. E foi um projeto, assim, que os relatos de pais... olha, eu lembro, assim, eu dá vontade de chorar, porque... meu filho tá chegando em casa, tá ajudando a irmãzinha a lavar a louça. Que lindo. Meu outro filho tá chegando em casa... a mãe falou que homem também lava a louça, limpa a casa. Então, assim, são coisas que eu guardo pra vida, assim. Teve uma aluna minha, tinha uns 10 anos, né? Ela tava deixando o cabelo crescer para fazer Black Power, né? E ela falou assim, ai, que lindo o seu cabelo. Aí ela falou assim, não, pro, meu cabelo é feio, seu cabelo que é bonito, que é liso. Aí eu falei assim, quem falou que só o cabelo liso é bonito? Não, é seu cabelo que é bonito, que é liso. Aí eu parei a aula, Fafá tá aqui, ele lembra, acho que disse, parou, vou fazer roda aqui. Gente, o que é cabelo bonito? Vamos conversar? Quem falou que o cabelo tá bonito? Mas, professor, é o loiro que tá na televisão e tal. Então, olha isso, né? Então, era coisa que ninguém veio falar isso pra mim, né? Foi lá que opa, peraí, vamos conversar, vamos, né? O que é cabelo? O que tá no rótulo do shampoo? Né? O que é cabelos normais? Tem cabelo normal? Não existe cabelo normal. Então, para mim, foi um aprendizado incrível, assim, as fábricas de cultura. Fiquei por 5 anos. Aí começou a ter uns cortes, né? Fui demitida e sofri um assédio moral no meu trabalho por 1 ano e meio. Foi um momento bem difícil para mim, assim. Tinha uma chefe bem desequilibrada, assim, que desestabilizava a equipe inteira. Não era uma chefe legal, né? E aí fiquei por 1 ano nesse processo, não pedi as contas, fiquei até o final. E quando eu saí, eu estava com a intenção de fazer mestrado fora, né, na Argentina. E peguei minha rescisão e fiz assim, e agora, né, que você faz? Tô casada, tô com dinheiro, não vou embora. O que você faz? Meu pai é doente. E aí eu falei, eu acho que eu vou ter mais uma tentativa com arte, né? Acho que eu vou abrir minha produtora e vou tocar. Se não der certo, vou fazer outra coisa da vida, né? E minha mãe fala desde com 15 anos de idade, Lígia, filha, abre sua empresa de evento. Ela falava lá atrás, 10 anos. Não, mãe, não gosto de telefone, não gosto de gente, pelo amor de Deus, que telefone? Ela odeia telefone. E aí, assim, 10 anos depois, ela... Nossa, mas filho, eu nunca escuto a mãe, né? Fogo, né? Aí fazem 2 anos que eu abri a produtora. Ai, que história legal. Esses aprendizados, assim, essa troca é muito legal, né? Porque, assim, a gente não tem ideia. Às vezes a gente fala do governo, fala de projetos que a gente não conhece, né? Então, nada melhor do que trazer uma pessoa que trabalha com projetos do governo para a gente saber que tem coisa assim que é legal, né? Antes da gente chegar para a quarentena, né? Eu tenho muita curiosidade sobre as fotos, né? A Lígia, gente, tem umas fotos maravilhindas, né? Eu acho aquelas fotos assim, você olha, obrigada. Tem uma coisa artística ali, né? Então, assim, quem tira a foto? Como é que saiu esse projeto da foto? Como é que surgiu isso? O primeiro ensaio que eu fiz, que é umas fotos preta e branca, bem antiga, mas eu posto sempre elas. Eu fui fazer um evento que era no Espaço das Américas, era o show do Jota Quest.
E aí contrataram a gente para fazer tecido na entrada do show. Então era aquelas confraternização de empresa, um monte de pessoas, você fazendo tecido na cabeça das pessoas, uma loucura. E aí o rapaz, e ele ficou tirando foto, ficou parado, ele fez várias fotos. Eu falei, gente, eu preciso ir lá pedir essas fotos desse moço, que ele tá com o equipamentão na mão, né? Então, muito do papo, assim, né, do momento. Aí terminou, deu aqueles 5 minutos para tomar um lanche e tal, beber uma água. Aí o rapaz veio assim, veio ele, parceiro dele, e eu tava com uma amiga contorcionista, né? Ela lá se alongando, com as pernas tudo pra cima. Aí ele falou assim, vamos fazer um ensaio aqui, tá? Posso tirar umas fotos de você? Ah, pode. Falei, você vai me dar depois? Ele, não, te dou, você põe meu nome? Põe, tudo bem. E ele fez assim, acho que tem mais de 100 fotos. Depois que eu descobri que ele era um fotógrafo muito famoso do Sesc, que fazia todos os eventos de circo do Sesc. Ele fotografa modelo e tal, e aí ele falou, me dê umas fotos. Assim, tá bom, tudo bem. Eu falei, que chato. Então, assim, as fotos rendem muito. É trabalho, né? Eu acho que é uma preocupação que a gente, quanto artista, tem que ter. Demorou para eu ter essa visão, assim, né, de que é importante você gastar um dinheiro. Não tem dinheiro, faz uma parceria de trabalho com a pessoa, troca trabalho. A gente funciona muito nessa coisa do escambo, né? E aí muitas foram de amigos, assim, tô fotografando, quer ir lá posar? Quero, gosto, né? Tá. Ou então, assim, da pessoa querer alguém que tem alguma coisa diferente. Você faz circo, faz uma pose lá de acrobacia, né? Então tem algumas que são parceria, né? Teve um ensaio que eu fiz que era nu mesmo, um amigo queria fotografar. A amiga mostrou uma foto de uma acrobata, um ensaio fotográfico, era gringo, assim, né? E eram umas mulheres fazendo ponte embaixo do viaduto, uma coisa muito linda, assim, os guindastes levantando as mulheres nuas, assim, uma coisa muito linda. E uma amiga da minha faculdade falou, nossa, Li, você viu isso aqui? Me mostrou. Eu falei, nossa, no Facebook, assim, que lindas essas fotos. Eu falei assim, nossa, se eu tivesse um fotógrafo, eu faria. Ela, ai, fulano, olha aí. Aí eu falei, e eu assim, nunca vi foto nua. Eu falei, meu Deus, misericórdia, não acredito. Aí o cara, oi, tudo bem? Vamos conversar? Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu falei, não vou falar não, né? Aí ele, não, vamos conversar. Era um amigo da faculdade, né? E ele fotografava ensaio de revista de sexy, G Magazine, ele já fazia esse trabalho. Eu falei, bom, corpo pelado ele já tá acostumado a ver, né? Então, vou lá fazer, né? Aí eu toda envergonhada, levei umas lingerie, uns biquíni na sacola, assim, cheguei lá e aí, tudo bem? Tá super à vontade o rapaz, assim. Aí eu trouxe umas lingerie, ele, não, mas não é nu, não tem lingerie. Eu, ai, meu Deus, foi super engraçado, assim. Mas deu um resultado bem legal também as fotos, eu gostei muito. Aí o Elvis está falando aqui que teve um ensaio da Argentina, que foi uma viagem que a gente fez para a Argentina, ele e uma amiga, a Val, e ela é fotógrafa, né? Ela trabalha com publicidade, ela tira umas fotos lindas, assim. Aí a gente naqueles hotel bem decadente da Argentina, bem antigo, rústico, assim. Aí a gente eu fui tomar banho, sei lá, quem que invadiu o banheiro, tava pelada lá, não sei o quê. Aí ela, nossa, vamos fazer um ensaio aqui nessa banheira, Lígia, olha essa banheira que linda, não sei o quê. Eu peladona na banheira aqui, né? Não, Elvis, não, vamos fazer, não sei o quê. 2 Perdidos na Noite Suja, do Plínio Marcos, amigo de Arte Pira, né? Pira na batatinha, né? Não, então vamos fazer. E com cigarro na mão e fumando, aí tem uma foto da banheira aí, que acho que alguém vai achar no Instagram. E aí foi com esses amigos também, sempre essas loucuras aí. Ai, que legal! A gente ficou olhando assim, ficou muito bonito, né? De um bom gosto. E você falando assim, foi assim simples, tal, mas a gente, você percebe que teve um cuidado, né? Sim. Na pose também, né? Não foi. Não foi vulgar, né? Foi um negócio bonito da gente ver. É uma coisa que você olha assim e tem todo um desenho, né? E aí tem suas tatuagens e tal. Olha, parabéns, viu? Porque, assim, é uma coisa que eu queria te perguntar, né? Bela, recatada e do lar. Pode perguntar do lar. Foi isso que eu escrevi na banheira. Quando surgiu esse assunto, eu gosto de dar uma causada, né? Falei, nossa, vou pôr a foto da banheira porque vai cair como uma luva, né? Sim. Então tem umas coisas que eu faço meio pra tirar o sarro, assim.
Ai, que Mas legal. é importante, assim, quanto artista, né? Hoje eu falo assim, gente, você vai ganhar 400 de cachê? Paga 200 do fotógrafo, dá um jeito, troca um trabalho, porque teve trabalho que a pessoa viu no tecido e falou, nossa, essa foto, você faz tecido? Era o cara do Sesc. Ah, Então, tem, né? Eles sabem ali o que, que você está fazendo, né? Então, tem um amigo meu que falou assim, Li, que e-mail que eu fico no Messenger, as programadoras ficam tudo no Messenger aqui, nem fico olhando o Facebook o dia inteiro, fica vendo foto. Então, a foto chama atenção, né, mesmo, sim, né? Então, hoje eu falo para um artista que a foto às vezes fala muito mais do que o seu trabalho ali, do que a sua ação, né? Às vezes valoriza muito mais, né? Evidencia muito mais. Então, acho que é sim. uma preocupação para todos os artistas aí. Sim, sim. O Fred ele fez produção audiovisual e agora ele fez direção audiovisual. Então, aqui estou com luzes, com som, com, né? Então, assim, ele é o que ele fala, que é muito importante a gente ter o cuidado de tudo que a gente Sim. vai demonstrar, né? Então, bacana, Lígia, muito legal saber disso aí. Agora vamos entrar aí na quarentena, né? Cada um no seu quadrado. Nós aqui em casa, trabalhando em casa, trabalho administrativo, conseguimos trazer para casa, ok. E eu Sim. já vi um monte de live de artista, a gente assiste pela televisão e sabe que Uhum. a maioria está sendo remunerado pelas empresas que estão financiando. A gente assiste a live, mas a gente sabe que tem um patrocínio forte em cima de vários artistas. E a gente percebe que tem uns que estão bem amparados e outros que tem que fazer Sim, na raça. Então, vou falar nomes sim. aqui. Maiara e Maraísa, vou falar. Maiara e Maraísa, você vê Sim. lá, a tela delas é lotada de patrocínio. Aí assisti Fernanda Abreu, que eu adoro ela, né? Ela e o marido dela e lutando ali para fazer uma live com 7 mil visualizações. E Maiara e Maraísa, Olha. 100, 200 mil pessoas lá assistindo, né? Então a gente percebe que tem Uhum. a Preterido. mídia. A mídia funciona Sim, é assim, amigo. né? Eu já conversei aqui com Sim. uma music business, né? E ela já falou pra gente também como é que funciona a questão da música, né? Eu já falei Que legal. já conversei com uma cantora aqui. Ela é que pagou os discos dela e jogou agora nas plataformas, tal. Lígia, o que você Sim. estava fazendo? Que projetos que você tinha antes, agora, 3 meses atrás, que precisaram parar? Uhum. E qual é a saída que vocês estão tendo? E qual é o planejamento que você está tendo para depois que isso tudo acabar? Aham. Até o nascimento da produtora foi muito por acaso, né? Como eu gosto muito de escrever e tive essa habilidade por causa da faculdade de sociologia, eu comecei escrevendo edital. E assim, não cobrava nada, porque o trabalho escrito é difícil de ser remunerado, né? A gente não coloca o bem imaterial, né? Ah, quanto tempo que Aham. você leva. Então, escrevi de um amigo, passou, aí escrevi o meu, ficou. E aí o meu companheiro falou: Olha, eu acho que você devia investir nisso aí, você gosta de escrever? Então foram esses caminhos, né? Aí eu abri a produtora e comecei a vender nos eventos dos artistas, né? Comecei, acho que eram 2 artistas, e hoje tá com 10, e também estou reduzindo um pouco o quadro por causa da pandemia também. É muito difícil, Isabel, a gente que é menor, ter as portas abertas, né? Então, eu acho que é um ramo muito difícil para você, até você fazer seu nome, você tem que ter uns 10 anos, produtora tal, nossa, sabe quem que é, né? Então, assim, os lugares também, os equipamentos culturais, ele não vai dar um tiro no escuro, ele vai querer contratar uma produtora que já tem um nome no mercado, enfim, Sim. por mais que eu tenha muito tempo aí no ramo do circo, né? Eles querem também, né? Querem trazer público, então quer um artista famoso, né? Então tem toda essa questão. Então, para mim, foi um pouco de sorte também. Eu acho que eu acredito um pouco nisso de conhecer a pessoa certa no lugar certo. Então, muitos contatos meus foram das redes sociais, que hoje eu entendo a importância. Eu era bicho grilo, não gostava de Facebook de nada, assim. Fiz porque um amigo insistiu, você é artista, você precisa ter.
Então, muitos contatos eu vi assim, a pessoa está trabalhando no equipamento tal, sei lá, na Secretaria de Cultura. Eu ia lá falar com a pessoa, oi, Joaninha, tudo bem? Posso mandar o projeto? Então, muitos contatos foram de redes sociais. Então, assim, de reencontrar a pessoa que eu dei aula. Uma Tá. menina foi um contato que eu dei aula. Então, eu acho muito importante, assim, as redes sociais para essa ponte, né? A gente que é menor, assim. Então, a primeira venda minha foi do Mágico, né? E já fechei de cara 10 espetáculos, assim, dele, né? Ah, Então, foi um evento bem legal da Secretaria de Cultura, que ela percorre as bibliotecas de São Paulo. Então, de cara, eu já peguei um evento bom, um evento grande, né? E a Secretaria Municipal de Cultura é que faz todos os eventos aí da tá. cidade, né? E vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, né? Então, você vai lá, o cara da biblioteca gostou, vai elogiar, então o cara que contratou já ó, o mágico funcionou. Então, Aham, aí, aham. se você vendeu ele, o mágico, né, nessas bibliotecas, concorda que eu não vou conseguir vender ele tão facilmente novamente? Eu tenho Aham. que ter um outro produto Sim, dele, né? Então, sim. assim, espetáculo X fez aqui. Talvez daqui 3 meses, com muita Repete. sorte, eu Certo. contrato repete. Então, aí vai batendo em outras portas, né? Sesc, empresa, tem o MIS, tem o Museu do Futebol, tem vários parceiros nossos, assim, que são pessoas que a gente conhece também, ou que coincidiu de trabalhar no mesmo lugar que você, na Fábrica de Cultura. Eu conheci muitos artistas que fazem parceria comigo até hoje, né? Então, os contadores de história são meus amigos da Fábrica de Cultura, um músico lá que foi meu parceiro de trabalho. Então, surge muito também de você admirar a pessoa e traz a pessoa para trabalhar com você. Então, pelo cenário atual, assim, terrível, catastrófico para a cultura, sou muito sincera em falar isso e muito franca, né? Eu nunca imaginei a gente estar sendo tão desvalorizado assim no setor cultural, uma precarização absurda, difamação de artista, perseguição de artista. Então, tudo isso também vai o senso comum, né? Então, assim, já tem o artista, já é o subversivo, então tem toda essa questão complicada, né? Eu acho que o circo, ele tá num degrau abaixo, não me levem a mal de falar o degrau abaixo, porque o teatro e a música, podemos falar assim que pode Ah, tá. competir, o teatro chega na televisão, a música também, né? O circo não, né? Tirando o Circo de Soleil, Sim, o circo não tá na televisão, né? O circo de lona lá é o boca a boca, né? É muito assessoria de imprensa, então de sair num jornal legal, sair nesses guias culturais. Então, o circo sempre sobreviveu muito na raça, assim, né? Muito, muito sofrido mesmo sim. essa divulgação, né? Para ele se prosperar e andar com as próprias pernas. É muito caro manter um terreno de circo, né? Então, tem toda essa questão do circo especificamente, né? Então, eu comecei a fazer desses eventos e aí um foi levando o outro. Eu entrei no Sesc muito pelos artistas, não pela Bento. Então, sei lá, tem a São Palhaças, que é um grupo de 10 palhaças que eu trabalho. E elas têm uma trajetória de muitos anos na cultura, são dos Doutores da Alegria, 9 delas. Ah, tá. Então, carrego então ela já tinha uma outra produtora que já trabalhavam em Sesc há muitos anos, então fiz trabalho pelos artistas também. Então, assim, eles já fazem lá, só que aí no momento a produtora saiu, entrou eu, assumiu, então consegui seguir, né? Então, assim, a Tá. primeira porta de alguns eventos foram pelos artistas. Então, mas o Sesc, assim, especificamente agora já estou fazendo alguns eventos, já consegui fazer de várias linguagens, mas eu sinto que é um pouco restrito, assim, né, da gente que é menor, né? A gente vê É, muitos artistas que se repetem, então, assim, a gente sabe, nossa, mas, pô, o Joãozinho tá lá quase todo mês. Acontece tá, isso, tá. né? Eu acho que é uma crítica que eu tenho a fazer, assim, de a gente ver se repetindo até quando os editais são contemplados, tem grupos que são contemplados frequentemente, né? Então, e tem grupo que a pessoa escreve super bem, o cara é jornalista, historiador e não ganha. Então, o que é isso? Então, assim, tem o mecanismo como funciona, assim,
é um pouco complicado, assim, a meu ver, né? Aham. Eu escrevi um projeto, né? Escrevi dois, um de hip hop, escrevi um também de um grupo de percussão. Aí a nota foi 85, 75, alguma coisa assim, e não passou. E aí eu perguntei, uma lista enorme de pessoas que concorreram ao edital. Aí eu perguntei, mandei um e-mail perguntando o que é 85, o que é 0,85, o que é 100, o que, né? Sim, Porque que a gente parâmetro, não né? sabe, a Qual é gente, o parâmetro que usa para dar exatamente, uma nota? exatamente. Então a gente que escreve não tem como saber se foi zero, se foi 10 e por quê. Então eu Ah, acho que quanto artista, assim, a gente é um pouco desorganizado nesse sentido, assim, de estar mesmo ali cobrando, né, um parecer. A gente tem que ter um parecer. Foi péssimo, tá mal escrito, tá. Eu acho que sim, que quanto eu penso um pouco como ativista cultural também, então eu acho que é um dever, assim, das instituições te dar uma resposta, porque eles estão com um projeto meu, que eu não sei o que ele faz com esse projeto meu, certo, você concorda? Com a minha ideia, certo, certo. e tá lá. Por que eu não posso ter uma resposta se foi favorável ou não? E por quê, Né? né? E Então, por tem. quê? É. Então, e esses 2 anos estava andando muito bem, assim, tem algumas parcerias que entraram em contato comigo de político, então tem um vereador que ele faz trabalhos na periferia, posso até citar o nome dele aqui, é Caio Miranda, não preciso citar isso em relação ao meu trabalho, então eu acho isso muito legal, não preciso, né, ficar dizendo se é A, se é B, eu acho que isso é bem bacana, tenho uma autonomia no meu trabalho, e ele vem fazendo um trabalho maravilhoso nas periferias, que está levando cultura e show e arte, contação de história, de várias linguagens, e a gente se apresentou nos céus, nas periferias e nas praças também, né? E Aham. era uma pessoa que estava fazendo bastante eventos assim com a gente, e quase todo mês, desde o ano passado, eu estava fazendo eventos com ele também, e estava tendo um resultado bem legal. Então, aí aconteceu a pandemia, eu tinha agenda fechada até setembro, Tá. fechada assim, né? Quase todo final de semana, praticamente. Alguns para fechar assim, outubro, mas nada, né, efetivo. E quando veio, a gente foi o primeiro setor a parar, né, a cultura, né? E provavelmente seremos os Os últimos últimos, a né, a voltar. voltar. Né? Eu estava em cartaz com uma peça no Teatro João Caetano, que é da Palhaça Guadalupe. Ela faz um infantil chamado Olga Pulga. Então, ela fez o primeiro final de semana, ela estreou, pagou assessoria de imprensa, estreou, Ah, deu a pandemia. 12 de poxa março foi vida. cancelada a apresentação. Fez Então, a gente uma está parado apresentação. uma. O final de semana, né? Ela fez no Tá, sábado e no domingo. Então, a tá, gente está parado desde 12 de março. tá. Então, a maioria dos eventos que eu tinha foram cancelados e ponto. Não temos um parecer assim, né? Porque o cenário está muito incerto também. Os que tiveram uma resposta, uns foram cancelados por tempo indeterminado, alguns tiveram reagendamento, mas, por exemplo, eram 10 apresentações. Ah, poxa, vai ser 6. Tá. Então, Teve um de corte. qualquer forma, já sofreu. Teve um corte. Então, e contratação nesse momento, assim, um ou outro que eu estou conversando, mas ainda não fiz nenhuma, desde Aham. março. Então, É, tá bem difícil. Bem comentar um pouquinho aqui, Companhia do Toque Toque. Concordo, é uma panela enorme, o grupo faz SESC, indica o amigo, é os QIs, né, amigo? E os grupos pequenos, como é que ficam? Como é que ficam? Fica como cachorro na rua. Companhia do Toque Toque. Ai, o Assis também está falando aqui, autêntica artista do circo e da vida, sempre em frente. Volta, chefa, Que preciso legal. trabalhar. Que legal. Ai, Olha, você falou de ai, sorte, né? Você falou assim, eu tive sorte. Eu gosto de dizer que sorte é aliada a trabalho, né? Quando a gente trabalha, quando a gente
dá a cara para bater, quando a gente aposta, né? E aí dá certo. Algumas pessoas falam que a gente teve sorte, mas não sabe, né? Tudo que está atrelado por isso. Eu estou lendo um livro que chama Arrume Sua Cama, né? E o almirante da Marinha Americana fala que a gente precisa ter parceria. Ele fala muito disso. Ele fala muito disso porque é o Sim, treinamento dos marinheiros americanos, de um grupo que chama SEAL. E se um fizer alguma coisa errada, todo mundo vai ter que, vai ser penalizado, né? Então ele fala que é muito exatamente. importante a gente ter parcerias, né? A gente precisa o tempo Sim, inteiro ter uma rede de relacionamento e parcerias. Assim como você, o meu trabalho também é meio invisível, mas os meus clientes são assim. Eu estava comentando isso com a Maria Paula hoje, que ontem eu fui na casa de uma cliente minha e eu arrumei o estojo de lápis dela, que estava muito ruim. Então eu limpo o estojo, eu aponto os lápis, eu troco a borracha, eu jogo as canetas fora, eu ponho canetas novas e ela só vai ver isso quando ela for usar. E aí geralmente ela chega, quando ela for usar, ela vai pegar e vai falar: "Cara, meu estojo tá novinho, né?" E aí alguém pega e fala: olha, "Nossa, você tem uma caneta?" "Tenho." Então, e aí, mas como é que você faz tudo isso? Não, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Então, ela já ó, conta para a pessoa que eu faço isso. Eu tive uma professora que foi né? em Ribeirão e aí ela estava falando, estava numa reunião e eu tinha organizado os pendrives dela. Eu tinha N pendrives e eu organizei tudo. E aí nessa reunião alguém falou: "Ah, a gente precisava da apresentação de tal dia." E ela pegou o pendrive dela, entregou e falou: "Está aqui." Falou: "Nossa, mas como é que tá aí?" Aí ela falou assim: "Não, é que eu tenho uma personal organizer que faz isso para mim, né?" Ah, Então é isso que que você está incrível! falando, né? Você conhece os Sim, artistas e os artistas agora sabem que você tem uma produtora e fala: "Não, a Lígia vai nos ajudar aqui, né?" Então, assim, sim, são essas parcerias, são os trabalhos que às vezes as pessoas chamam, falam pra gente que a gente tem sorte, né? Então, Isabel, você tem sorte, né? sim, Eu sou sim. aposentada já faz 10 anos, continuo aí, e graças a Deus, tem bastante sorte. Deixa eu ver, tem mais alguém falando alguma coisa aqui, vamos lá. A companhia do Toque Toque, todos precisam trabalhar, mas o nosso meio precisava ter menos egoísmo e mais compartilhamento. Olha, não Concordo. é só nessa linha, não. Eu acho que todo mundo podia compartilhar, porque tem para todo mundo, né? Mas tem uns fominha aí catando o nosso serviço. Eu acho que isso tem em todo o ramo, né, Isabel? A gente vê, em vez das pessoas se unir, porque eu acho que se eu tenho uma amiga que vem me perguntar alguma coisa, eu não sou aquela pessoa de negar conhecimento, nunca acho ridículo, eu acho que a gente cresce junto, né? Então, se tem mais uma amiga produtora, é mais um produto entrando no Sesc, e eu penso assim, né? Não é uma concorrente, né? Ai, nossa, minha concorrente, odeio aquela produtora porque tem uns papos assim também. Então, eu já não penso assim. Se você tem um bom artista, se você, né, confia no trabalho dele, ele tem um bom portfólio, por que não, né? Sim, sim. Então, hoje mesmo uma amiga me ligou, Li, meu, quero que você me produza. E eu falei, meu, putz, tô de mãos atadas. Eu falei, e conversei, olha, faz isso, faz aquilo, tal, release, foto legal, organiza o material, faz o calendário anual, né? Então, assim, muito dos eventos que é contratado é de acordo com o calendário, né, anual. Então, Dia das Mães, então a gente vai muito, se norteia muito por isso, né? Tá. Dia dos Pais, o que tem. Então, dei umas dicas para ela, assim, eu sempre fui nesse sentido, assim, sabe, de trocar, de ouvir, eu penso que, porque quando a gente pensar assim, as pessoas crescem junto, né, você não cresce sozinho, né, Sim. então eu pessoas tão generosas comigo, Isabel, que eu falo assim, um pouco da sorte, assim, eu brinco, mas eu fui caindo nos lugares, assim, o curso de produção que eu fiz foi um curso gratuito também, na Escola SP de Teatro, e meu professor Fábio Maleronca é um cara incrível. Ele foi um dos secretários do Gilberto Gil não sei se 2013, 14. Ele que encabeçou a programação da virada cultural em Certo. 2 anos, né?
seguido, e é uma pessoa que foi muito generosa comigo, me ensinou muito, insistiu para eu fazer o mestrado, então, até nessa questão da pandemia, né, que você perguntou como que estão as coisas, né, então no começo chorei, fiquei desesperada, não vou mais fazer isso da minha vida, que droga, não dá nada certo, arte é o inferno e não sei o quê, fiquei assim, eu vou de asa em 5 minutos, sabe? Então, no começo eu fiquei muito revoltada, assim, de falar, poxa, agora que estava andando, mesmo o contexto ruim, estava com uma agenda, né, 6 meses fechada, né, para quem começou 2 anos, né, o dado do Sebrae é que em 2 anos um MEI fale, né, Sim, sim. então tava, né, aí eu falei, não, pera, eu acho que é o momento de deixá-la encostada ali, né, tá encostada, isso não impede de você estar fazendo outras coisas, então acho que para mim também foi um momento de reestruturação. Então eu estou fazendo curso do Sebrae de marketing digital, estou lendo livro, e eu queria fazer o mestrado, aí veio a pandemia, não quis nem pegar em livro, e aí retomei isso também, então comecei a conversar com um amigo de um TCC que eu tinha do Benjamin de Oliveira, que é um palhaço negro que fugiu com o circo na época da escravidão. Nossa. É linda a história deles. Muito legal. E aí comecei a conversar, ele falou, Li, vamos fazer uns vídeos junto. Ele faz uns vídeos que faz aquelas projeção nos prédios, sabe? Nas periferias. Sei. Ele é do Coletivo Coletores, o Tony, um amigo querido aí, que me convidou, aí eu comecei a ler o TCC, eu já estava querendo fazer o mestrado, eu falei, tô tendo tempo pra caramba, né, tô tendo todo o tempo do mundo, eu vou ler, então vou prestar o mestrado, e aí conversei com o meu professor da faculdade, você topa ler de novo o meu projeto? Primeiro, parabéns que você voltou à pesquisa, acho que você tem que ir sim para esse caminho, porque eu pensava em dar continuidade, assim, como artista, né, a produtora, acho que foi um meio do caminho, mas de falar sobre a arte. Então, minha vontade é fazer palestras sobre o circo na periferia. Então, aí deu um ânimo, assim, de começar a fazer, retomar as leituras. Então, estou fazendo muito curso também, arrumando material dos artistas. Então, não acho que é um momento engraçado, a gente se reinventa, né? Sim. Então, é um momento que eu estou fazendo muitas coisas, muito curso, lendo bastante livro, né? Então, meditando um pouquinho, né? Porque está ajudando bastante. Pois todos que vieram conversar comigo estão encontrando uma saída, né? Todo mundo encontrou uma saída. Legal. E todo mundo está usando esse tempo também para crescer no conhecimento da empresa, no conhecimento psicológico, né? E você falou de meditar. Eu estou fazendo meditação há 70 dias com o Tadashi Kadomoto, às 6 horas da manhã. São 15 mil pessoas meditando às 6 horas da manhã. Então, incrível. assim, incrível. E ele está tendo, eu estou tendo constatações assim, quanto que eu melhorei a minha capacidade de entender o outro e me entender quando eu aprendi a respirar, né? Quando eu aprendi a respirar. Que isso que é a grande sacada da meditação, é você aprender a respirar. São 12 para as 9 já, então eu já vou começar a declinar aqui. e ele fala, né? Meditação não é a gente fazer dia 31 de dezembro né, no dia do aniversário. Meditação é um processo que você entra nele e quando você começa a colher os frutos, aí você fala, caramba, né? E aí, assim, quando a gente fica triste ou fica em momentos desafiadores, a gente precisa respirar. E eu trabalho, o meu coaching, eu trabalho com um pilar, que é primeiro tomar água, tá aqui meu copinho de água, incentivo, aqui em casa todo mundo tem garrafinha com nome, toma água e falo isso para todo mundo. Respirar. Quando a gente respira bem, a gente oxigena o cérebro, né? E a gente pensa melhor. E quando a gente pensa melhor, a gente pensa positivo, não negativo. A gente pensa positivo. Exatamente. A gente vê alternativas, né? A gente vê possibilidades, a gente enxerga parceria, né? A gente começa a enxergar melhor a vida da gente. E aí, assim, tem algumas coisas, o pensamento negativo não vai vir? Não, ele vem. Só que eu não vou dar voz para ele, né? Eu não vou dar voz para ele.
eu vou escolher pensar positivo, eu vou escolher pensar melhor, eu vou parar para pensar, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento agora em que a gente parou para pensar, né? Muitas pessoas ainda não se Sim. atentaram para isso. No final da minha live, que a gente já está caminhando para ela, eu trago aqui como agradecimento por você ter conversado comigo essa 1 hora. Eu escolho uma frase, né? E no Uhum. processo de coaching, a gente dá uma tarefa para. Aliás, o coach escolhe uma tarefa para fazer durante a semana, né? Durante até o próximo encontro. Aqui, como a gente está num grupo aberto, né? Eu estou determinando as tarefas, eu estou escolhendo tarefas para todo mundo. Então, em primeiro lugar, eu queria ler uma coisa para você e espero que você goste e todos que estão escutando também. O teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana. O teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana. É do Que Federico lindo, Garcia Lorca, né? E que lindo. a tarefa da semana, que parece uma coisa estranha que eu vou falar, mas doe uma máscara. Carregue uma máscara a mais na sua bolsa, né? Doe uma máscara. Sim, Né? Eu acho que assim, eu sim. comprei até uma máquina de costura para fazer máscaras, né? Não sabia Ah, costurar e comprei uma mini máquina, fiz um monte de máscara comprando. Então, assim, carregue na sua bolsa. Agora a gente vai começar a sair, né? A gente já está começando a sair. Então, sim. assim, doe uma máscara. Essa é a tarefa. E deixa a gente saber, fala pra gente, ó, consegui doar uma máscara, né? Porque às Legal. vezes que pra gente pode ser assim, eu tenho 30 máscaras aqui em casa, mas tem gente que não tem. Tem gente que tem Não uma, tem tem que lavar nenhuma. de noite e amanhã É. colocar ela de novo e ficar o dia inteiro com ela. E a recomendação é que a Sim, gente troque. sim, Então, olhe para o sim, lado, né? Às vezes ofereça uma sim. máscara, dê uma máscara de presente. Então a tarefa é essa. Ah, Agora, nessa ótimo. Pode parte deixar. final, eu também quero falar, antes de devolver para você os últimos 2 minutos, dizer que a semana que vem eu vou conversar com. Estou fechando com uma pessoa, ela mora em Orlando, né? E ela vai contar para a gente como é que está essa pandemia lá. Estou fechando com ela, Olha, para a gente ver um horário que a gente possa trazer ela para cá. E vou conversar com as duas pessoas que eu vou conversar, elas são administradoras, tem o curso de administração. Uma está morando nos Estados Unidos, uma mora aqui em São Paulo. Além de ser em Araraquara, além de ela ser administradora, ela é corredora. E ela vai contar pra gente como é que ela começou essa corrida de rua e tem São Silvestre, tem N medalhas, e ela vai falar pra gente como é incrível, que a legal gente sai demais. do zero para São Silvestre. Né? Na semana que vem. Então, Maravilhosa. não percam a semana que vem. Lígia, passo a palavra para você agora. Quero te agradecer muito por ter te reencontrado aqui. Espero depois, quando Também. acabar essa pandemia, eu e o Fred vamos prestigiar um evento seu, se Deus quiser, né? Quero te agradecer Com muito por ter me certeza. dado essa oportunidade. Depois eu vou gravar, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois eu vou jogar lá no YouTube, que eu tenho um canal lá, Isabel Bossi. Tem todas as minhas, essa aqui é a 20ª live, quem quiser ir lá assistir as outras. E eu vou passar a palavra para você, querida, para você se despedir. Tá joia, queria agradecer imensamente o convite, fiquei super lisonjeada, super contente de ver as pessoas aí interagindo. E às vezes a gente também, Isabel, tem essa questão de: a pessoa tem quantos seguidores lá? Ah, nossa, né? Quando eu ouvi a do Marcelo, ouvi da Araci, eu falei, gente, quanta coisa importante a gente tem para fazer nessa pandemia. Então, a gente tem que estar aqui olhando para o problema, respira e sai um pouquinho, né, do foco ali. Eu posso ler um livro, eu sempre falei, eu sempre quis fazer yoga e meditar, por que eu não estou fazendo yoga e meditando agora? Né? Então, uma das saídas para mim também foi a atividade física, né? Porque todo mundo fala, você é professora de circo, por que você não treina em casa? Santo de casa não faz milagre, né? Gosto de ter alguém em cima ali cobrando de mim, mas assim, quando eu tô me sentindo mal, com dor nas costas, ontem eu fiz, né? Eu assistindo vocês, o padre, e eu fazendo. Então, eu acho que a gente tem que parar e pensar assim, o que eu tanto queria fazer e eu não tinha tempo? Apareceu a contagem regressiva, então.
Termina. Então eu acho que é isso, né? A gente pegar esse momento aí para olhar para aquilo que você tinha muita vontade de fazer, um projeto, um sonho, ler um livro, tá com alguém que você gosta, mesmo que virtualmente. 7, 6, 5. Gente, muito obrigado. Amo vocês.